Lei. Está aqui comigo no estúdio o advogado Paulo César Pereira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre bom estar aqui mais uma vez, né, falando de assuntos que são tão caros para a sociedade, né? E essa lei ela é bem recente, né? Na verdade, ela é uma norma regulamentadora, porque ela entra em vigor para regular o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na verdade, o que a lei fez foi inserir dentro do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente mais um tópico para falar sobre, definir o que é exatamente a obrigação dos genitores, né? Então, antigamente não existia essa obrigação. Como é que funcionava isso, professor? Na verdade, essa discussão ela já permeia a justiça há muitos anos. Em 2014, nós tivemos julgamento de um processo no Supremo Tribunal Federal, onde a filha reclamava de abandono afetivo e ali, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido favorável àquela pessoa e o voto da ministra Carmen Lúcia foi no sentido seguinte, que a gente discutia se a obrigação de amar. E o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, ela dizia o seguinte, que ninguém é obrigado a amar, mas a obrigação é de cuidar, né? E a obrigação de cuidar vai muito além do dinheiro que você deposita na conta, né, da genitora ou do genitor. Como identificar, então, nesses casos? Eu preciso ter provas? Como é que vai funcionar isso? É tão recente, né? Então tem muitas dúvidas. A primeira coisa que a gente precisa observar é o que diz o artigo. O artigo vai definir o que é cuidado. Então, cuidado é você estar presente na vida da criança, é você se apresentar quando for solicitado e possível, claro, nós temos casos de pais que moram no exterior, né? Hoje, com as tecnologias avançadas, você consegue falar por videocâmera e tudo, mas pontualmente, muitas vezes o que acontece é mais reincidente acontecer isso. É o pai que às vezes tem um filho fora do casamento, ou às vezes fora, não é um relacionamento contínuo, Estável, afetivo, né? não é, e ali ele vai lá, faz o teste de DNA, reconhece o filho como seu, né, o teste acusa a paternidade, ele vai lá, registra a criança, deposita mensalmente aquele valor que foi previamente combinado com a mãe, mas não tem nenhum contato, se recusa a ter qualquer contato com a criança. Talvez o caso mais conhecido nosso foi o do Pelé, né? Onde ele, até o final da vida da moça, né, que ela morreu primeiro que ele se recusou terminantemente a ter qualquer contato, né, pessoal com ela. Como é que vai ficar essa questão da indenização? É um valor que vai depender de quanto a pessoa ganha? Como é que funciona isso? O dano moral, ele está regulado no Código Civil. E lá fala assim, aquele que por ação ou omissão, né, atingir alguém, ele será compelido a indenizar. A indenização ela vem muito do patrimônio do agressor e o montante do dano sofrido pela vítima. Então, no caso aí pontualmente disso que nós estamos falando, você vai ter que observar o patrimônio do pai, né, e a dimensão do sofrimento do filho. Nós temos casos, por exemplo, de crianças que estavam em locais públicos, né, onde o pai chega com a sua família, né, sua família original, e ele ignora a criança. Então, assim, é muito pesado, né, esse dano, né, afetivo. Então, vai pontuar em cima do dano sofrido pela vítima e do patrimônio do agressor. Quem são essas vítimas? São crianças e adolescentes? Pode se estender para jovens? Como é que vai funcionar? Geralmente, o que acontece é já a pessoa na fase adulta, quando ela detecta o sofrimento que ela viveu durante a infância. Porque enquanto ela está na infância, essa situação, ela é da mãe, né? A mãe é que... Nós falamos mãe porque geralmente é a mãe que acaba ficando com a criança, mas pode ser o pai, né? Então, nesse primeiro momento, geralmente as mães tentam amenizar a coisa. Não raro acontece de algumas levarem essa questão ao Ministério Público. E o Ministério Público, como guardião da lei, né, como fiscal da regulamentação legal, pode chamar o pai ali e procurar saber o que está acontecendo. Porque, como a gente volta a repetir, como a gente disse ali no início da nossa entrevista, ninguém é obrigado a amar. Mas assim, as pessoas, embora, né, falávamos ali no início, né, é difícil você compreender, né, por que não amar uma criança
quando ela é necessariamente, inclusive, ela é seu filho, né? Ela nasce de você. Mas, assim, no geral, o Ministério Público pode chamar a atenção do pai para esse cuidado. Pontualmente agora com a lei, esse cuidado que vai muito além de depositar um dinheiro na conta da mãe da criança. Como é que a gente pode entrar com uma ação como essa? Precisa de um advogado? Pode ir direto no Ministério Público? Como é que funciona essa questão? A pessoa pode procurar a Defensoria Pública, né? São as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado, ou procurar um advogado, procurar saber se aquele advogado é especialista em direito de família, ou ele é generalista, porque assim como na profissão de médico, os advogados também têm, né, suas especialidades. Então, procurar um advogado e procurar, né, mover esse tipo de ação. Coincidência ou não, né, na semana passada, antes de agendar esse atendimento aqui com você, essa entrevista, eu atendi uma pessoa que falava justamente da dor dele. Hoje ele é um adulto, mas aquela dor do passado não foi curada, né? Professor, eu queria muito agradecer a sua participação, pela colaboração. Muito obrigada. É sempre bom estar aqui com você, é sempre bom poder servir a comunidade.